Livro Definições Doutrinais. Cisma. Um cisma é uma divisão interna ou uma partição entre os cristãos. Aqueles envolvidos em um cisma ainda se reunirão externamente com aqueles com quem se divergem, mas provavelmente estarão infelizes. Esse era o caso com os coríntios. O apóstolo Paulo os advertiu que, se os cismas existissem e não fossem tratados e julgados como mal, surgiriam entre vós heresias, brotando desses cismas. Assim, uma divisão interna, deixada sem julgamento, evoluirá para uma divisão externa. Em Romanos 16, versículo 17, Paulo diz: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, motivos de tropeço, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Isso se refere àqueles que causam essas rupturas internas entre os santos. Aqueles que causam divisões são os líderes ou instigadores e não aqueles que simplesmente seguem o movimento. Assim, devemos distinguir os líderes dentre aqueles que se desviaram nestas questões. Devemos nos afastar dos líderes, mas nos achegar e tentar ajudar aqueles que estão sendo atraídos para um movimento de divisão. Paulo diz que a maneira pela qual esses promotores de divisão obtêm seguidores é por meio de suaves palavras e lisonjas, elogios. E as pessoas que são enganadas por eles são os simples e desavisados. Absalão é um exemplo do homem que divide uma assembleia. Ele atraiu pessoas após si, que iam na sua simplicidade, que nada sabiam daquele negócio. Seu método era concordar com aqueles que tinham alguma queixa e beijá-los. O resultado foi que ele furtou o coração dos homens de Israel. A formação do seu partido não aconteceu da noite para o dia. Demorou 4 anos. Lentamente, mas com certeza, Absalão abalou a muitos em Israel, que o seguiram, e o resultado foi a divisão em Israel. Em definiçõesdoutrinais.blogspot.com você tem acesso a este termo em formato de texto, caso queira realizar um estudo mais aprofundado e verificar também as referências bíblicas.